Rússia e China basicamente deram a Trump um pedaço de carvão, uma surpresa de Natal. Eles convocaram uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, não apenas para discutir a Venezuela, mas para tentar aprovar uma ação real para interromper o que Donald Trump tem essencialmente feito. Faminto, bloqueando e violando o direito internacional contra a Venezuela há vários meses. E sabemos que essa guerra, na verdade, já vem acontecendo há muitos anos. Essa reunião foi muito importante, porque destaca não apenas a retórica que ouvimos da Rússia e da China, mas também o que eles realmente têm feito para apoiar a Venezuela neste momento incrivelmente difícil para o país, à medida que a guerra de mudança de regime se intensifica. Primeiro, aqui está a cobertura do South China Morning Post. China e Rússia entraram em confronto com os Estados Unidos em uma reunião da ONU sobre as apreensões de petróleo da Venezuela e a pressão naval. A Venezuela recorreu à ONU à medida que a repressão de Trump ao petróleo se intensificava, e Caracas avançou com uma lei que mira aqueles que apoiam bloqueios navais. A China acusou os Estados Unidos na ONU de violar o direito internacional e desestabilizar a região do Caribe, enquanto Washington defendeu a apreensão dos petroleiros venezuelanos e prometeu intensificar a pressão sobre o presidente Nicolás Maduro. Falando em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, solicitada pela Venezuela e apoiada pela China e pela Rússia, Pequim afirmou que as ações dos Estados Unidos, realizadas sob o pretexto de combate ao narcotráfico, representavam coerção unilateral e um desafio direto aos princípios de soberania e liberdade de navegação. A reunião ocorreu enquanto o governo Trump intensificava uma campanha marítima que incluía a interceptação de petroleiros venezuelanos e um grande destacamento militar norte-americano próximo à Venezuela. E eu vou mostrar exatamente o que os representantes da Rússia e da China disseram. Primeiro, vamos ouvir o Sr. Nebenzia, que é o representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Aqui estão suas declarações, criticando duramente o bloqueio de Donald Trump. Condenou firmemente a apreensão por tropas dos Estados Unidos de petroleiros e a efetiva imposição de um bloqueio à Venezuela. As ações dos Estados Unidos vão contra todas as principais normas do direito internacional, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, as resoluções do Conselho de Segurança e a própria Carta das Nações Unidas. Esse foi o Sr. Nebenzia, o representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. E aqui está o representante da China no Conselho de Segurança da ONU. Vou ler o trecho, pois há uma música tocando ao fundo. Vamos lá. Como um Estado independente, a Venezuela tem o direito de desenvolver cooperação mutuamente benéfica com outros países e de defender seus direitos e interesses legítimos, que devem ser respeitados e apoiados pela comunidade internacional. A China se opõe a todos os atos de unilateralismo e intimidação e apoia todos os países na defesa de sua soberania e dignidade nacional. Nos opomos a qualquer pessoa que viole os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e que comprometa a estabilidade e a segurança de outros, por meio da ameaça ou do uso da força nas relações internacionais, bem como a interferência externa nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto, e as sanções unilaterais ilícitas e a jurisdição extraterritorial que não tem base no direito internacional nem autorização do Conselho de Segurança. Conclamamos os Estados Unidos a atender ao justo apelo da comunidade internacional para interromper imediatamente todas as ações pertinentes e evitar uma nova escalada das tensões. Instamos os Estados Unidos a garantir a segurança da navegação para os países da região e a preservar a liberdade e os direitos que eles desfrutam sob o direito internacional. Bem, sabemos que os Estados Unidos não vão atender a esse chamado. Mas é realmente importante lembrar que essa retórica, muitas vezes as pessoas criticam a Rússia e a China por não fazerem o suficiente. Na verdade,
a Rússia e a China estão, neste momento, desafiando ativamente a campanha de Donald Trump. Essa é a surpresa. E eles não vão, você vai ouvir isso. O governo Trump está essencialmente em silêncio sobre esse fato. Eles não mencionam isso de forma alguma. Mas é muito importante destacarmos que isso está realmente acontecendo. Aqui está Danny Haifong, amigo do programa. Ele relatou, em 21 de dezembro, que o petroleiro russo Hyperion chegou em segurança a Amoay, na Venezuela, sede do Centro de Refino de Paraguana, o segundo maior complexo de refinarias do mundo em capacidade. O Hyperion partiu de um importante porto russo no Ártico, que vem sendo cada vez mais usado para exportações de energia de longa distância após as sanções ocidentais. Agora, muitos desses petroleiros da Rússia e da China são chamados de frotas sombrias, porque não possuem o tipo de seguro que pode ser detectado ou rastreado pelo Ocidente coletivo, especialmente pelos Estados Unidos. Ainda não ouvimos realmente o posicionamento da China sobre se eles continuam ou não comercializando. Muitas vezes ouvimos propaganda dizendo que a China não negocia mais com a Venezuela, que teria virado as costas, mas os dados não parecem confirmar isso. No momento, o bloqueio que Donald Trump está impondo à Venezuela parece, na verdade, estar fracassando. Navios sancionados ainda estão carregando petróleo venezuelano, apesar do bloqueio dos Estados Unidos. A informação é do site oilprice.com, citando a Bloomberg. Pelo menos meia dúzia de petroleiros sancionados carregaram petróleo da Venezuela desde 11 de dezembro, quando os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre as exportações de petróleo venezuelano. De acordo com os dados, o carregamento de petróleo nos portos venezuelanos parece ter ocorrido nas últimas semanas em um ritmo mais ou menos normal, apesar da repressão dos Estados Unidos contra embarcações envolvidas no comércio ilícito de petróleo. No início deste mês, o governo Trump intensificou a pressão sobre Nicolás Maduro, da Venezuela, ao designar seu regime como uma organização terrorista estrangeira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ordenou um bloqueio naval na costa da Venezuela para interceptar embarcações sancionadas que viajam de e para o país sul-americano. Esse é o tipo de jurisdição de longo alcance sobre o qual a China vinha falando. Mas é importante lembrar que cerca de 4% de todas as importações de petróleo da China vêm da Venezuela, e não há qualquer indicação de que isso tenha parado, nem um pouco. Portanto, esses dois países estão sustentando sua retórica com ações concretas, continuando a romper o bloqueio e se recusando a permitir que os Estados Unidos mantenham essa jurisdição de longo alcance. E isso é realmente importante, porque se você se lembra, a Venezuela está sob sanções há quantos anos mesmo? Elas realmente se intensificaram em 2014-15, mas em 2017-18, sob Trump, explodiram. E Jeffrey Sachs e Mark Weisbrot escreveram um relatório histórico mostrando que 40 mil venezuelanos, em apenas um período de 2 anos, acredito que tenha sido de 2017 a 2018, morreram. Eles morreram por causas totalmente evitáveis. Se as sanções tivessem permitido a entrada de certos produtos no país, produtos que a China e a Rússia não conseguem necessariamente fornecer, porque sempre há alguma incompatibilidade ou falta de capacidade para suprir certos tipos de materiais. E é por isso que as sanções ainda causam tanto dano. Mas a Venezuela ainda está de pé, porque China e Rússia continuam oferecendo o apoio que oferecem. Esse respaldo no Conselho de Segurança da ONU, esta reunião, foi extremamente importante. E é muito importante porque os Estados Unidos estão, em certa medida, se preparando para a guerra. Estamos ouvindo agora que o governo Trump está enviando forças militares especializadas de ataque rápido para áreas próximas da Venezuela.
O Departamento de Defesa afirmou que enviou uma aeronave projetada para transportar forças de operações especiais, tropas e equipamentos, como parte de um reforço militar em andamento no Caribe, que pode indicar ataques iminentes contra Nicolás Maduro, na Venezuela. A Casa Branca e o Pentágono não comentaram sobre esses acontecimentos. Mas Trump, na segunda-feira, destacou uma enorme armada formada no Caribe e sugeriu que os Estados Unidos começariam a enviar forças terrestres para a região também, declarando: "Em breve começaremos o mesmo programa em terra." O Wall Street Journal informou na terça-feira que pelo menos 10 aeronaves CV-22 Osprey, de rotores inclináveis e usadas para transportar forças especiais, chegaram ao Teatro de Operações do Caribe, vindas da base aérea de Cannon, no Novo México. O jornal também relatou que aviões de carga C-17, das bases do Exército em Fort Stewart e Fort Campbell, chegaram a Porto Rico na segunda-feira. O envio dessas aeronaves indica que unidades de elite dos Estados Unidos participarão do reforço das forças contra a Venezuela. Maduro, quando olhamos para isso, eu tive Greg Stoker, ex-ranger do Exército dos Estados Unidos, nesse programa, e ele disse exatamente que isso iria acontecer. Ele afirmou que as forças especiais seriam envolvidas, talvez com uma campanha de ataques limitados, apoiando as forças especiais para realizar esses exercícios de terror em solo, destinados a desestabilizar, atacar e decapitar Nicolás Maduro, sem precisar travar uma guerra em grande escala. Mas está demorando, e os anúncios estão sendo feitos, e a Venezuela está tendo tempo para se preparar e vem tomando as medidas necessárias. As consequências podem ser graves. Mas é preciso fazer a pergunta: por que a Rússia e a China estariam tão interessadas na Venezuela? Por que a Venezuela é tão importante para a Rússia e a China? Porque isso não é falado o suficiente. Mas agora, na verdade, e isso é importante, a grande mídia ocidental está falando sobre isso. Eles estão falando principalmente por causa da recente estratégia de segurança nacional do governo Trump, que foi divulgada no início de dezembro, e afirmou claramente que a doutrina Monroe, um corolário meu inglês, um corolário da doutrina Monroe, estava agora sendo reafirmada e aplicada. Isso significa que a América Latina, o chamado hemisfério ocidental, voltaria a ficar sob domínio dos Estados Unidos para impedir quem, Rússia e China, de terem qualquer influência na região. É por isso que estamos vendo cada vez mais reportagens que vamos analisar aqui agora. Vamos dar uma olhada no que a DW disse, certo? Vamos ver o que a grande mídia ocidental disse. Que interesse a China e a Rússia têm na Venezuela? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua aumentando a pressão sobre a Venezuela, e há um elemento geopolítico nesse conflito. Que interesse a China e a Rússia têm no país? E é isso que é tão curioso. É assim que eles enquadram a questão. Em vez de analisar por que a Rússia e a China estão fazendo parceria com a Venezuela, o que há em seus interesses políticos ou econômicos que tornaria essa parceria algo natural, talvez até um tipo normal de relação, a questão é colocada como que interesses eles têm no país. Isso significa que eles estão sugerindo que esses interesses podem ser nefastos, dominadores ou relacionados à interferência, quando na verdade o oposto é verdadeiro. Isso é apenas uma projeção do que os Estados Unidos realmente estão fazendo. Mas aqui está o que a DW disse. Os especialistas divergem em suas avaliações sobre o papel da Venezuela no tráfico de drogas, mas todos concordam que as exportações de petróleo são vitais para o país. Com a economia em frangalhos, a Venezuela está sentada sobre as maiores reservas de petróleo do mundo, estimadas em 300 bilhões de dólares. Mas a intensificação do conflito dos Estados Unidos com a Venezuela não pode ser explicada apenas pelo petróleo, e vamos chegar a isso em seguida. Há inúmeros outros interesses em jogo, assim como os dos Estados Unidos. As outras duas grandes potências mundiais, China e Rússia, estão perseguindo seus próprios objetivos no país.
O que isso realmente significa é que o corolário da doutrina Monroe na administração Trump tem a ver com manter a Rússia e a China de fora. Mas eles estão dizendo que esses países estão perseguindo seus próprios objetivos na Venezuela, em vez de fazer parceria com ela. Então, quais são os objetivos da China? A DW afirma que o petróleo venezuelano representa cerca de 4% das importações de petróleo da China, mas essa participação vem aumentando. A Reuters citou 2 analistas de mercado que estimaram que os volumes máximos de importação diária atingiram novos recordes em dezembro de 2024. A China deve importar mais de 600 mil barris por dia da Venezuela, a maior parte de sua produção diária. E mais uma vez, eu disse que não há indicação, pessoal, nenhuma indicação de que isso tenha desacelerado nem um pouco. A China nunca seguiu de fato as sanções dos Estados Unidos, embora nem sempre seja fácil violá-las, dependendo da situação, dos materiais e dos custos envolvidos. Existem certos fatores que dificultam para a China contorná-las perfeitamente o tempo todo. Mas a China tem feito isso com a RPDC. Mantém uma relação comercial bastante sólida com a RPDC, a Venezuela e Cuba. Eu poderia continuar listando exemplos. E a Rússia está na mesma situação. A Rússia, é claro, é atualmente o país mais sujeito a sanções no mundo. Não reduzidas por Donald Trump. Lembre-se disso. Para a China, a Venezuela é uma importante fonte de petróleo, principalmente porque reforça a independência energética chinesa em meio à disputa global por matérias-primas. A mistura de petróleo Merey da Venezuela está particularmente bem posicionada para isso, e o Ocidente a sancionou. Por sua vez, muito dinheiro chinês flui para a Venezuela, inclusive na forma de crédito. Estima-se que Caracas tem uma dívida com Pequim entre 60 e 70 bilhões de dólares. A Venezuela também é um mercado para a tecnologia chinesa. Seu armamento é de fabricação chinesa e sua infraestrutura de telecomunicações é amplamente baseada em componentes chineses. Então aí está. Quer dizer, o que eu disse? Até mesmo a grande mídia ocidental dirá que a China está desenvolvendo a economia da Venezuela em meio às sanções. Isso é muito importante. É por isso que a Venezuela consegue resistir a esse ataque. E é por isso que é tão importante que não caiamos no que muitas vezes acontece, lembrem-se, pessoal, isso acontece com frequência. Caímos nessa ideia de que a China e a Rússia abandonaram a Venezuela. A grande mídia ocidental vai dizer o seguinte, que a Venezuela foi abandonada. Eles disseram o mesmo sobre todos os países sob ataque, porque não gostam do que acontece quando os resultados não saem do jeito deles. Mas a verdade é, e vou chegar a isso mais adiante, que a resposta é muito mais complexa do que simplesmente a China e a Rússia não estão fazendo o suficiente. Agora, em setembro, Maduro apresentou um novo celular da Huawei em uma coletiva de imprensa em Caracas. Ele anunciou que o presidente chinês Xi Jinping havia lhe presenteado pessoalmente com o aparelho, chamando-o de o melhor telefone do mundo, e afirmou que os serviços de inteligência americanos jamais conseguiriam hackeá-lo. O chamado socialismo nacionalista autoritário da Venezuela é compatível com a ideologia estatal da China. Ao condenar verbalmente a apreensão de petroleiros pelos Estados Unidos, como fez recentemente, o governo de Xi pode se apresentar como um aliado. Isso presumivelmente também serve para manter os Estados Unidos ocupados em seu próprio quintal. Então você entende o que está acontecendo aqui? É a China se opondo às apreensões de petroleiros. Esse é o problema. As apreensões de petroleiros são um problema. Quando, na verdade, esta publicação, a DW, esse veículo de mídia ocidental tradicional, nem sequer diz que isso é uma violação do direito internacional. Quero dizer, essa é a hipocrisia. E isso também mostra a Europa. Bem, acredito que a DW seja alemã, alguém me corrija se eu estiver errado, mas essa publicação da grande mídia ocidental é tão fraca, insignificante e patética que nem consegue admitir que se trata de uma violação do direito internacional. Por que a China não se oporia a isso?
Há mais de uma década, os presidentes dos Estados Unidos têm concentrado mais atenção na região do Indo-Pacífico, onde a China também é uma potência dominante. Portanto, isso favorece a China se os Estados Unidos forem obrigados a dedicar mais atenção à situação na Venezuela ou em Cuba. Então estão dizendo que a China está atraindo os Estados Unidos para a América Latina porque faz comércio com a Venezuela. Quer dizer, esse é o tipo de ginástica mental usado para fazer a China parecer ruim. Mas a verdade é que eles admitiram que a China está ajudando a Venezuela tecnologicamente. As telecomunicações são muito importantes quando você está sob sanções. Você não tem acesso apenas à indústria de telecomunicações dominada e monopolizada pelo Ocidente, mas essa própria indústria é usada como uma arma contra você. Porque se você usa telecomunicações ocidentais, por exemplo, como o WhatsApp, pode acabar em uma situação de ataque por pager, como aconteceu no Líbano. Então, a Venezuela, neste momento, com a guerra sendo travada contra ela, agora de forma cinética, mais intensa do que antes, realmente não pode se dar ao luxo de usar essa tecnologia de qualquer maneira. Por isso a Huawei faz muito sentido. Qual é o interesse da Rússia na Venezuela? Também é vantajoso, presumivelmente para a Rússia, aumentar sua influência sobre aliados na América Latina que desafiam a supremacia dos Estados Unidos. Putin recebeu pela primeira vez a visita do presidente venezuelano Hugo Chávez em 2001, depois da qual a Rússia se tornou o maior fornecedor de armas da Venezuela. Em 2008, Putin entrou em guerra com a Geórgia. No ano seguinte, Chávez apoiou Putin quando a Venezuela foi um dos poucos países, junto com a Nicarágua e Nauru, a reconhecer a independência das regiões separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul. Depois da morte de Chávez, Maduro tentou manter a relação próxima do país com a Rússia. Seu poder foi seriamente ameaçado. Blá blá blá, blá blá. A questão é que já em seu primeiro mandato, depois de todo o episódio de Juan Guaidó em 2019, quando tentaram instalá-lo, a administração Trump tentou, e não deu certo. Trump viu uma oportunidade de se livrar de Maduro naquela época, e então a Rússia enviou 2 aviões militares, transportando soldados e equipamentos. Segundo a Universidade ICESI da Colômbia, que não é simpática à Venezuela, de certa forma, Moscou salvou Maduro. Pela primeira vez desde a crise dos mísseis de Cuba, os Estados Unidos foram obrigados a negociar diretamente com a Rússia sobre a situação na América Latina. Na crise atual, porém, ele não acredita que a Rússia vá apoiar Maduro. Até agora, o apoio do Kremlin veio apenas em palavras. Mas como eu disse, isso nem é verdade, porque neste momento em que não há uma guerra cinética acontecendo, pelo menos militarmente, a Rússia está fazendo o que deve fazer: tomar medidas para contornar as sanções e tornar esse bloqueio obsoleto. E não se trata apenas desse único caso. Isso vem acontecendo o tempo todo, durante todo o período do bloqueio. Um petroleiro sancionado, transportando nafta russa, entrou na Venezuela. Um navio sujeito às sanções dos Estados Unidos e carregando cerca de 300 mil barris de nafta russa, entrou em águas venezuelanas em 19 de dezembro. Foi basicamente o início, quando começaram as chamadas guerras dos petroleiros. A Reuters informou que outro navio sancionado entrou no Atlântico, destacando a divergência e as decisões de última hora dos proprietários de navios após o presidente Trump ordenar o bloqueio. Dados da LSEG mostraram o Hyperion, de bandeira gambiana e porte médio, atracando na costa oeste da Venezuela, carregado com todo aquele petróleo. Então é isso que está acontecendo. A Rússia e a China não estão seguindo o bloqueio. E a DW, a mídia tradicional ocidental, está admitindo que os Estados Unidos não apenas têm um grande interesse em tentar afastar a Rússia e a China, mas também que o apoio da Rússia e da China à Venezuela é significativo, que está fazendo diferença, que está ajudando a contornar as sanções. E, para um país que está sob sanções, nós vimos o que aconteceu com a Síria, certo? James, quarta Sila.
right? We saw what happened to that. Syria was actually really unable to. A Síria realmente não conseguiu contornar as sanções por vários motivos. Por causa de sua localização geopolítica, ou melhor, geográfica. Foi muito difícil para a Síria escapar de certos tipos de sanções. As sanções César foram absolutamente brutais. E claro, a Síria tomou a única decisão possível: aproximar-se da Liga Árabe e tentar abrir relações econômicas com ela. No fim, eles traíram a Síria, como era previsível. Mas esse era o objetivo de reabrir-se à Liga Árabe e tentar se reintegrar àquela rede de estados vassalos dos Estados e de Israel. Isso acabou não trazendo os dividendos, nem políticos, nem econômicos, que supostamente traria, e talvez até tenha plantado as sementes para uma mudança de regime na Síria. Mas a Venezuela está em uma posição diferente, porque é um país costeiro. A Venezuela é um país que tem muito petróleo, e é possível chegar lá de navio, o que cria uma economia bem diferente, uma situação muito diferente para os Estados Unidos, mesmo durante esse bloqueio, batendo no peito. Bem, essa é a decisão a ser tomada. Você vai se meter com a Rússia e a China quando eles trouxerem seus navios para atracar na Venezuela? Acho que não. E é basicamente isso que tem sido apontado em relação a Trump. Agora, aqui está outra publicação que eu queria mostrar a você da CNBC. Quis mostrar isso porque acho que aprofunda ainda mais o fator China. Como as apreensões de petroleiros dos Estados Unidos, tendo a Venezuela como alvo, estão ligadas ao aumento das tensões geopolíticas com a China. Isso aconteceu depois que o petroleiro de bandeira panamenha, Centuries, foi apreendido pelos Estados Unidos. Uma ação que pode ter exigido cooperação do governo do Panamá. E eu não sei se todos vocês viram, mas o chamado ministro das Relações Exteriores do Panamá, que não passa de um fantoche dos Estados Unidos, estava comemorando o bloqueio e a apreensão de seu próprio petroleiro. Uma traição absoluta e total, é claro, aos panamenhos, mas na verdade a toda a região. A China, uma grande compradora de petróleo bruto da região, condenou a ação dos Estados Unidos. Qualquer cooperação do Panamá em relação à apreensão de petroleiros ocorre em meio a uma relação já complexa entre a nação centro-americana, os Estados Unidos e a China, enquanto disputam o controle sobre o Canal do Panamá. Então, depois que isso foi apreendido, foi apenas o mais recente episódio de Trump prometendo bloquear petroleiros que transportam petróleo venezuelano e roubá-los, e roubar o petróleo. Mas dizem que a medida pode ter se baseado em uma autoridade legal que indica que mais apreensões estão por vir, possivelmente mirando mais petróleo destinado ao mercado chinês. Então aí está a admissão. A admissão é que grande parte disso serve para impedir que a China obtenha petróleo. E não é exatamente sobre isso que muitas das guerras travadas pelos Estados Unidos, neste momento, e também em Israel, realmente tratam. Trata-se de eliminar aquelas rotas das quais a China precisa, as rotas marítimas. Aquela faixa, a estrada na iniciativa do Cinturão e Rota, o cinturão marítimo da iniciativa do Cinturão e Rota, para cortar esses elos, tornar mais difícil e complicado para a China importar o petróleo de que precisa para investir em sua enorme economia manufatureira, com a esperança de desacelerá-la. De acordo com um analista sênior de risco e conformidade da Kepler, a apreensão do petroleiro com bandeira do Panamá pode ter sido realizada sob o Acordo Salas-Becker de 2002, que permite às autoridades dos Estados Unidos embarcarem navios com bandeira panamenha com apenas 2 horas de antecedência. A parte mais interessante da apreensão do petroleiro é a sugestão de que os Estados Unidos provavelmente estavam se baseando em seu acordo prévio de embarque com a autoridade marítima. Isso mostra que de um total de 23 petroleiros fantasmas atualmente identificados dentro da zona econômica exclusiva da Venezuela, 3 desses navios operam sob a bandeira do Panamá e estão carregados com petróleo sancionado. Se o Hangar, o Ragnar, o Balsa e o Larco tentarem partir, isso os coloca em maior risco de detenção, porque estão operando sob a bandeira do Panamá. Podemos ver mais apreensões, como vimos com o Centuries. Então veja, essa é a situação.
Trata-se da China, certo? Esse é o ponto aqui. O aspecto mais interessante disso é que, ao apertar o cerco sobre o petróleo venezuelano, você não apenas coloca uma pressão enorme sobre Maduro, mas também afeta a China estrategicamente, disse um capitão aposentado da Guarda Costeira e principal responsável por estratégia e segurança federal do Chertoff Group, um daqueles think tanks que basicamente servem aos interesses da máquina de guerra dos Estados Unidos. Quanto mais tempo isso durar, mais pode criar espaço de negociação na diplomacia entre os Estados Unidos e a China, porque o petróleo venezuelano é vendido com desconto para a China. É um tipo de petróleo pesado que a China consegue refinar. Sem o petróleo venezuelano, a China terá que recorrer ao mercado, à Rússia e ao Oriente Médio, o que seria mais caro para eles. Então, quero dizer, essa é uma estratégia completamente equivocada. Vamos chamar as coisas pelo nome. Essa é uma estratégia completamente equivocada. Quantas vezes já ouvimos isso? Ouvimos isso do próprio governo Trump quando se trata da Ucrânia, quando se trata de qualquer lugar. Oriente Médio, Ásia Ocidental. Eles sempre dizem o mesmo. Se apertarmos mais, se colocarmos mais pressão, se tentarmos golpear mais a China, a Rússia, o Irã, mais espaço para negociação será aberto. Quando, na verdade, é exatamente o oposto do que são as negociações e a diplomacia de verdade. Você não entra em uma negociação depois de ter espancado o outro lado e diz, ei, com que podemos concordar? Não é assim que funciona. E o mundo mudou. Tudo mudou. Certo? É isso que precisamos entender de 2025. Por que o governo Trump é tão ineficaz? Por que esse bloqueio nem está realmente funcionando? Porque ainda há navios entrando, provavelmente chineses. Vemos tropas russas. É assim que tudo mudou. Os Estados Unidos não podem confrontar esses países e intimidá-los e depois tentar dizer, agora vocês precisam fazer o que mandamos. Já vimos isso repetidas vezes, desde a guerra comercial com a China, até o conflito na Ucrânia e até mesmo o Irã. O Irã não entrou em negociações com os Estados Unidos dizendo, estamos desistindo, nem mesmo depois de ter sido duramente atingido por Israel naquele ataque surpresa. Foi o contrário. Foram Israel e os Estados Unidos que tiveram de ir até o Irã e dizer, olha, vamos parar de bombardear Tel Aviv, porque, se isso acontecer, estamos meio que perdidos, e isso vai causar uma crise econômica, um atoleiro político mundial para os Estados Unidos, para Israel, e também prejudicaria o Irã se isso acontecesse. Então, vamos deixar isso de lado por enquanto. E foi isso que aconteceu. E podemos ver o mesmo com a Rússia. Quantas vezes Trump disse, vou impor mais sanções à Rússia, e depois declarou, estou desapontado, que nada aconteceu. Este é o mundo em que vivemos agora. O mundo não pode mais ser ditado pelos Estados Unidos como era no passado, nem mesmo na história recente, após a queda da União Soviética. Então, antes de tudo, isso não vai convencer a China de que ela deve negociar com os Estados Unidos sobre a Venezuela. Na verdade, o que isso vai fazer, como você viu pelo representante da China nas Nações Unidas, é fazê-los querer comerciar ainda mais com a Venezuela, por princípio. É isso que a China faz. Quando você diz faça isso, eles fazem ainda mais, porque isso os beneficia. Quanto mais você tenta atingir países de que não gosta, países onde os Estados Unidos querem uma mudança de regime, mais a China vai ver isso como uma oportunidade de investir e se desenvolver, porque os Estados Unidos estão essencialmente abandonando e cedendo todo o terreno nesse sentido. É isso que está acontecendo. E, sinceramente, eu digo isso o tempo todo, mas é algo que precisa ser reforçado. Uma das coisas que mudou drasticamente no léxico político e econômico mundial, realmente ao longo de toda a minha geração, de toda a minha existência, é o fato de que os Estados Unidos já não podem mais oferecer nada de valor. Não há nada que os Estados possam oferecer, porque seu sistema capitalista monopolista é tão dependente das finanças. É tão dependente da dívida, de uma dívida esmagadora, de sugar, extrair e destruir,
e simplesmente deixar países e a imensa maioria da humanidade em um estado de miséria. É disso que depende. É por isso que a guerra sempre faz as ações subirem, porque vai criar mais sofrimento. E o que eles esperam é que esse sofrimento leve a uma situação estável para que possam saquear. O que me leva ao último comentário que eu queria fazer nesse trecho: a indústria do petróleo. Porque sempre ouvimos, certo, a indústria do petróleo, a indústria do petróleo. Eles querem o que querem. Eles querem o petróleo venezuelano. Mas será que querem mesmo? Será? Certo. É por isso que acho que os Estados Unidos, e em particular o governo Trump, estão tendo dificuldade em conseguir o que querem nessa escalada na Venezuela. Não acho que haja consenso de que essa operação de mudança de regime possa funcionar em muitos aspectos, porque o povo venezuelano simplesmente não vai permitir. Então, por que as empresas de petróleo, segundo o NPR e o Político, não estão interessadas em voltar para a Venezuela? Por que não estão tão empolgadas com isso? Elas conversaram com alguém chamado Scott Model, CEO de uma empresa de consultoria chamada Rapidan, que trabalha com todas elas: Exxon, Chevron, que ainda está na Venezuela, e Conoco. E eu quero ir para... Deixa-me ver. Eu tinha isso bem aqui. O que vai acontecer quando ocorrer uma mudança de regime? E como as corporações de petróleo estão pensando sobre isso? É por isso que eu digo que os Estados Unidos não têm nada a oferecer. Porque tudo que as corporações de petróleo pensam é em como podem ter uma situação estável para tirar tudo das pessoas, em vez de pensar em como poderiam oferecer algo ao povo que evitasse exatamente o cenário que estou prestes a ler para você. Então, Model diz, acho que eles estão de olho nessa mudança de regime, certo? Porque a questão é que você teve conversas com os membros do conselho da Exxon e da Conoco. Você tem uma noção de como os dirigentes das companhias de petróleo têm reagido aos acontecimentos na Venezuela? Acho que eles não estão muito ansiosos para se envolver. Sei que o presidente está ansioso para ver a Conoco de volta, a Exxon de volta, e que sigamos uma espécie de mudança de regime. Literalmente ele diz uma espécie de mudança de regime, acompanhada por uma entrada de empresas americanas voltando ao que era antes. Mas os conselhos de administração vão ser muito relutantes até que haja uma estabilização do risco político acima do solo na Venezuela. E isso vai levar anos. Não acho que você vá vê-los voltando às pressas. Então, a administração Trump nem mesmo tem o apoio total da indústria do petróleo nisso. E alguns podem dizer, Dani, é difícil acreditar nisso. Eu não sei se consigo concordar com isso. Bem, não. Quantas vezes já vimos a administração Trump chegar à beira de uma guerra total antes de basicamente ter que recuar, como aconteceu com o Irã e agora com a Venezuela? Acontece que toda vez que os Estados Unidos querem atingir um ponto-chave no sistema energético global, a indústria de energia, mesmo que esses países estejam sob sanções, eles têm muito petróleo e o Irã tem muito gás. Essas empresas precisam se proteger contra isso. Se esses países caírem em completo caos e instabilidade, quem sabe que tipo de consequências isso pode ter no mercado? E sabemos que a guerra tem impactos muito contraditórios no mercado de petróleo em geral. Então, Trump não está em uma boa posição. O Império dos Estados Unidos não está em uma boa posição na Venezuela. Rússia e China chamaram seu blefe. Eles continuam a comercializar com a Venezuela. Estão apoiando abertamente a Venezuela. E o governo de Nicolás Maduro tem uma amizade sólida com a China e uma parceria militar e econômica profunda, que está crescendo com a Rússia. É isso que mantém a Venezuela estável. E é a direção política que estamos vendo em outras partes da América Latina. Isso não aconteceu na Bolívia. Vimos uma infeliz mudança de regime lá. No Equador, ao longo dos anos, vimos instabilidade. E agora há risco na Colômbia. Há riscos, e vemos o que aconteceu com a Argentina, por exemplo.
Quero dizer, repetidamente, temos visto a ameaça a países de toda a América Latina de se tornarem essencialmente postos e estados neoliberais dos Estados Unidos. Mas é a firmeza de Maduro e a resistência determinada do governo venezuelano ao império que impede que isso aconteça. E de muitas maneiras, a Venezuela está seguindo o caminho de Cuba, que ninguém fala sobre Cuba, mas Cuba está aí desde 1959, quando ocorreu a Revolução, e o governo não mudou desde então. Isso porque eles mantiveram uma resistência firme, não apenas ao bloqueio, mas a qualquer tentativa de derrubar aquele governo. É disso que se precisa. É preciso organização política e militar para evitar que seu país caia no caos, na instabilidade e na destruição do Império dos Estados Unidos. E é isso que eles estão fazendo. Portanto, é muito importante observar que esse é um grande motivo pelo qual o apoio da Rússia e da China faz tanta diferença. Porque a Rússia e a China, e isso é algo que as pessoas precisam entender, não podem tornar outros países ou povos autodeterminados por eles. Eles não podem impor a autodeterminação a outros países ou povos. As pessoas precisam conquistar isso por si mesmas e então colher os benefícios. E essa é a relação da multipolaridade. Você se beneficia de todo o arranjo. É assim que funciona.